estudiosos da palavra e fiéis. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja qual for o horário que esteja vendo este vídeo, que Jesus o abençoe. Você acha que conhece a Bíblia? E se eu te dissesse que por trás das histórias que você já ouviu, existem curiosidades, fatos surpreendentes e segredos que muita gente nem imagina? Nesse vídeo, vamos mergulhar fundo no livro mais lido e influente da história da humanidade para revelar detalhes que vão desde personagens improváveis, milagres inacreditáveis, até profecias que desafiam o tempo. Prepare-se para descobrir que a Bíblia é muito mais do que um livro antigo. É uma fonte inesgotável de mistérios e revelações que continuam impactando vidas até hoje. Seja você fã de história, religião ou simplesmente curioso, aqui você vai encontrar motivos para se surpreender e pensar diferente. Vamos juntos nessa viagem fascinante? Então, vem comigo e descubra essas curiosidades da Bíblia que você provavelmente não sabe. O homem que não morreu na Bíblia. Na Bíblia há histórias surpreendentes e uma delas é a de um homem que aparentemente não morreu. Estamos falando de Enoque. Em Gênesis 5:24, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e que depois Deus o tomou. Ou seja, ele desapareceu de forma misteriosa, sem enfrentar a morte como todos os outros. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas a tradição religiosa acredita que Enoque foi levado diretamente ao céu, um destino único na Bíblia. Ele se tornou um símbolo de uma vida tão íntegra que não foi necessário passar pela morte. O menino que caiu da janela na Bíblia. Em Atos 29, temos a história de um jovem chamado Eutico. Durante um culto de Paulo que se estendia até a madrugada, Eutico estava sentado em uma janela e acabou caindo do terceiro andar, sendo declarado morto. Mas a história não acaba aí. Paulo desceu até ele, se deitou sobre o jovem e o abraçou, e Eutico voltou à vida. Esse milagre não só demonstra o poder de Deus, mas também a determinação de Paulo em seguir pregando, mesmo após tal incidente. Uma história de fé e ressurreição. O rei que virou bicho. Agora vamos falar sobre o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que passou por uma transformação incrível. No livro de Daniel, capítulo 4, vemos que ele se orgulhou de seu reino e de seu poder. Como castigo, Deus fez com que ele perdesse sua sanidade, e ele passou a viver como um animal, comendo grama como os bois, até que reconhecesse o poder divino. Essa transformação simbólica é uma lição sobre a soberba e a necessidade de humildade diante de Deus. O animal que falou. Na Bíblia também encontramos algo que é difícil de acreditar, mas que está lá. Estamos falando da história de Balaão e sua jumenta, no livro de Números 22. Quando Balaão tentava seguir seu caminho, a jumenta viu um anjo bloqueando a estrada e se recusou a andar. Balaão, irritado, bateu nela várias vezes, até que Deus fez a jumenta falar, perguntando: "Por que você me bateu?" Isso é algo único e surpreendente na Bíblia, mostrando como Deus pode usar qualquer meio para transmitir sua mensagem. A Bíblia tem OVNIs. Alguns estudiosos e teóricos afirmam que a Bíblia contém relatos de objetos voadores não identificados, OVNIs. Um dos exemplos mais citados é o episódio descrito em Ezequiel 1, onde o profeta fala sobre uma visão de um carro ou roda que se move no céu, com seres e criaturas estranhas. Essa passagem é cheia de detalhes que para muitos se assemelham a uma descrição de uma nave alienígena. Claro, muitos veem isso como uma metáfora ou uma visão espiritual, mas o que é certo é que há muita especulação sobre essas passagens.
Você sabia que tem gigantes na Bíblia? A Bíblia não deixa de nos surpreender quando fala sobre gigantes. Um dos exemplos mais conhecidos é o gigante Golias, derrotado por Davi em 1 Samuel 17. Golias é descrito como um guerreiro de enorme estatura, e muitos consideram essa história como um exemplo de como a fé pode superar obstáculos aparentemente invencíveis. Mas a história dos gigantes na Bíblia vai além. No livro de Gênesis, no capítulo 6, há uma passagem intrigante sobre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que geraram uma raça de gigantes conhecidos como Nefilim. Essa passagem gerou muito debate e mistério, pois não sabemos exatamente quem eram esses gigantes, mas eles parecem ser uma mistura entre seres humanos e seres celestiais. Muitos consideram que a presença desses gigantes na Bíblia tem um significado simbólico, mas a ideia de seres de tamanha estatura também tem fascinado pessoas ao longo dos séculos. Você sabia que Jesus não nasceu em 25 de dezembro? Muitas pessoas celebram o nascimento de Jesus em 25 de dezembro, mas você sabia que essa data provavelmente não é a verdadeira data de seu nascimento? De acordo com os estudiosos, a Bíblia não fornece uma data exata para o nascimento de Jesus. A escolha de 25 de dezembro foi feita pelos cristãos no século IV, provavelmente para coincidir com as festividades pagãs do solstício de inverno, como as festas dedicadas ao deus Sol, Mitra. Além disso, a descrição da Bíblia sobre pastores no campo cuidando de suas ovelhas à noite sugere que o nascimento de Jesus teria ocorrido em uma época mais amena, possivelmente no outono ou na primavera. Portanto, a data de 25 de dezembro tem mais a ver com uma adaptação cultural do que com uma evidência histórica. Você sabia que o fruto que Adão e Eva comeram no jardim do Éden não foi uma maçã? Esse detalhe curioso é frequentemente mal interpretado. A Bíblia não menciona especificamente o tipo de fruto. Muitos acreditam que era uma maçã por causa de traduções antigas e representações artísticas, mas o texto apenas fala sobre o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso abre espaço para várias interpretações, mas a maçã não é uma certeza bíblica. E falando sobre a Bíblia, você sabia que houve um homem que brilhou depois de ver Deus? Moisés, ao subir no Monte Sinai e receber as tábuas da lei, teve uma experiência tão intensa com a presença de Deus que seu rosto passou a brilhar. Ele não sabia disso, mas ao descer do monte, o povo de Israel ficou com medo e Moisés precisou usar um véu para cobrir seu rosto, pois o brilho era algo impressionante. Agora, uma curiosidade sobre a crucificação de Jesus. Você sabia que ela não servia apenas para punição? A crucificação foi uma forma de tortura cruel, mas também era uma maneira de Deus mostrar sua profundidade de amor pela humanidade. Através desse sacrifício, Jesus não apenas sofreu pela nossa culpa, mas também cumpriu uma profecia e nos deu um caminho de reconciliação com Deus. Foi uma ação de redenção, não apenas castigo. Agora, quem aqui já ouviu falar sobre o maná que caiu do céu? Você sabia que a Bíblia até descreve o gosto do maná? Em Êxodo 16:31, ele é descrito como tendo o sabor de biscoitos com mel. O maná foi o alimento que Deus providenciou para o povo de Israel durante sua jornada pelo deserto, e sua descrição parece sugerir algo doce e agradável ao paladar. Mas voltando a Davi, sabia que ele não matou Golias com uma simples pedra? Na história que todos conhecemos, Davi usa uma funda para lançar uma pedra e derrubar o gigante Golias, mas a Bíblia deixa claro que foi Deus quem deu a vitória. A
pedra pode ter sido o meio físico, mas foi o poder de Deus que a guiou até o ponto certo. Isso mostra que, por mais simples que pareça o recurso, a fé e a ação de Deus estão sempre por trás das grandes vitórias. E aí, gostou de descobrir essas curiosidades que poucos conhecem sobre a Bíblia? Mais do que um livro antigo, ela é um verdadeiro tesouro, cheio de histórias que desafiam o tempo, personagens surpreendentes e ensinamentos que continuam transformando vidas. Se você se surpreendeu, se emocionou ou aprendeu algo novo, não esquece de deixar seu comentário, compartilhar com quem ama esse universo e se inscrever para não perder as próximas descobertas. A Bíblia tem muito mais para revelar e eu vou estar aqui para te mostrar cada detalhe. Até o próximo vídeo e que essa jornada de descobertas continue inspirando você.